E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez, muito bem-vindos, eu diria, mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu quero hoje apresentar para vocês uma novidadezinha. Eu gosto sempre de ficar pesquisando lá, principalmente no site da AliExpress, e eu esbarrei com esse cara aqui. Eu já conhecia esse outro camaradinho aqui, já tem alguma coisa no canal a respeito dele, um review com uma avaliaçãozinha dele. É um cara que eu gosto muito, tenho usado bastante, ele funciona muito bem, ele consegue abranger assim uma gama de eletrodomésticos muito vastas, as principais marcas. E me parece que ele é um irmão mais velho, né? Desse aqui, essa novidade aqui que eu esbarrei. Qual que é a novidade? Qual a diferença entre eles, além do tamanho da caixa, né? Depois a gente vai abrir e olhar melhor por dentro, mas a principal diferença, e que eu achei super interessante, super bem sacada, é a existência de um sensor de temperatura e de umidade, né? Nem tanto a questão da umidade, né? Aqui no nosso país tropical, aqui no Brasil, a umidade não é um negócio tão crítico quanto nos países do hemisfério norte, dos países que têm uma temperatura mais baixa, né? Maior parte do ano, porque isso influencia bastante na umidade relativa do ar. Com exceção de algumas áreas que a gente ouve falar, inclusive de cidades como Brasília, né, interior do Planalto, central do Brasil, ali também existe uma questão de umidade relativa do ar que talvez fosse justificável a gente estar medindo e tomando algumas providências com relação a isso. De um lado desumidificador, de outro lado umidificadores para o ambiente, enfim. Mas o que eu quero destacar mais aqui é a presença do sensor de temperatura. E como esse componente ele é utilizado para acionar aparelhos de ar-condicionado, entre outros, né? Ele é um Blaster IR, controle remoto de infravermelho, infrared, né? Que a gente conhece. E ele tem o sensor, então, de temperatura e umidade dentro dele. Então isso é legal, porque você instala ele num ambiente onde existe um aparelho de ar-condicionado, e aí eu acho que fica legal nas suítes ou nos próprios dormitórios onde existe o aparelho de ar-condicionado, e você vai ter condições de ligar e desligar o aparelho do ar-condicionado através dele, da temperatura, da medição da temperatura dele. Você pode deixar o aparelho de ar-condicionado com uma temperatura mais baixa para não acionar o termostato do aparelho do ar-condicionado, e você pode então trabalhar com um componente como esse para ligar e desligar o aparelho de uma maneira, vamos dizer assim, automática, né? Sem você precisar estar configurando um timer ou algo parecido. Ele vai medir a temperatura do ambiente e automaticamente ligar ou desligar o aparelho de ar-condicionado. Isso evita também de que você vá dormir, né, com o aparelho ligado e o quarto fechado, e a temperatura de repente ela cai bastante, e isso pode criar até um desconforto, né, no ambiente, e pode até gerar uma enfermidade, alguma coisa do gênero. Então, eu acredito que é bastante interessante, eu acredito que eu vou usar bastante, vou propor bastante nos projetos de automação, tá? Se você chegou agora no canal, né, é novidade para você, considere a possibilidade de se tornar um inscrito e clicar no sininho para toda vez que a gente estiver publicando um vídeo novo, você receber aí a notificação em primeira mão. Se ao final do vídeo você gostar desse conteúdo, por favor, não custa nada para você, de graça, dá o polegar para cima. Se você tiver pessoas de grupo de interesse nessa área de automação também e quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço, porque isso realmente ajuda a alavancar o canal. Mas vamos abrir então o bichinho aqui para dar uma olhada. Como eu falei, que a primeira diferença dele
é o tamanho da caixa, eles são do mesmíssimo fabricante, todos os dois fazem parte da nuvem da Tuya, que é a maior nuvem de automação que a gente conhece, que tem mais de 93 mil componentes compatíveis, e você consegue fazer uma integração de automação, além da gente sabe também de ter essa integração com o IoT, né, com a internet das coisas, mas além disso tudo, né, o fato dele ter esse sensor de temperatura interno acaba criando um diferencial muito grande com relação à maioria dos produtos de mercado. Eu estou abrindo ele pela primeira vez, eu vou testar ele pela primeira vez, eu não conhecia ainda esse componente, já dá para ver que ele é visivelmente maior, né, as dimensões com relação a esse nosso velho conhecido aqui, que é apenas o Blaster de IR, que não tem os sensores built-in, ou não tem os sensores internamente neles. Olha a diferença de tamanho, tá? Ele é um tamanho um pouquinho maior, mas de resto é exatamente igual. Tem ali alimentação por USB, tem o botãozinho de reset, que é para fazer o pareamento, tá? Ele tem aqui um tipo de um patamarzinho, que é onde a gente vai utilizar aqui a dupla face para fazer a fixação, e ele deixa livre toda uma área aqui que está cheia de furinhos, né? Que eu acredito que é justamente aonde vai passar a informação de umidade e de temperatura para dentro dele. Provavelmente essa parte toda de fora aqui é onde estão os blasters de IR, é onde ele emite então o sinal de infravermelho para acionar os dispositivos ou os eletrodomésticos que são controlados por IR. Vamos então fazer a ligação dele e vamos ver como é que ele se apresenta no aplicativo. A gente está usando o Smart Life, poderia usar o Tuya Smart também, ou inclusive a gente tem falado bastante, né, que a Intelbras está com essa linha Easy Smart, também é um componente compatível com a Easy Smart, que faz parte inclusive da OEM da Tuya, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros vídeos, que é justamente a mesma nuvem, o mesmo ambiente de programação e o mesmo ambiente de integração, que é o que a gente tem usado bastante. Começou a piscar a luz azul, o que significa dizer que ele está aguardando o pareamento. Então nós vamos entrar aqui no aplicativo. Eu já estou com ele aberto, vou colocar para gravar a tela, que é para poder mostrar melhor como é que funciona. E a gente entra aqui então no adicionar um dispositivo. Eu costumo ir direto lá em outros dispositivos no final e um IR infravermelho, tá? Aqui a gente já conhece. Ele deu uma mensagem aqui que ele está no momento conectado a uma rede 5G. Então vamos ver se ele pega. Está piscando lentamente. Nossa, já foi rápido, rasteiro. Olha só, muito rápido. Ele já encontrou. Ele tem um tipo de pareamento bastante interessante. Ó, ele concluiu o carregamento. E pronto, está aqui o nosso IR inteligente. Eu vou deixar um nome normal, padrão, que é para a gente não gastar tempo com isso, não fazer com que o vídeo fique muito longo. E tá aqui ele aqui, ó. Ele já mostra a temperatura, olha lá, tá certo? Ele já apresenta a temperatura ambiente e a umidade, 80% de umidade. E aqui, naturalmente, ele tem para adicionar, então, quais os eletrodomésticos. Normalmente, como a gente falou, a gente estaria trabalhando com ar-condicionado, ó, tá? Justamente para poder utilizar a questão da temperatura dele. Aí, ó, eu tenho N
né, marcas, vamos falar a respeito do Daikin. A gente conhece o processo dele, né? A gente vai fazendo o teste, na medida que ele responde, então, ou a gente, quando ele responde, a gente pode colocar como dizendo que ele pode controlar, ou então a gente vai para um próximo modelo e vai mudando o modelo, caso não consiga controlar, até que ele responda, né? A gente já está acostumado com isso, mas de qualquer maneira vamos dizer que eu consiga controlar com esse. Ele me dá uma explicação aqui, ó, para eu fazer o controle. Eu digo que sim. Aqui a questão da temperatura. Eu digo que sim, mudou a temperatura, pronto. Ele instalou aqui a nossa interface. Eu dou um nome para ela, vamos deixar esse nome padrão e pronto, aparece aqui então o nosso controle remoto do ar-condicionado. A gente liga ele aqui vai poder controlar então a temperatura, aqui o modo dele, dependendo do modelo, o tipo de resposta que ele vai ter, a velocidade. Nesse caso não tenho mais, então basicamente eu estou controlando temperatura, velocidade do ventilador, né? E o modo que ele opera, que no caso é quente, frio, apenas ventilador, automático, etc. tal. Não quero entrar nesse mérito, mas essa é a questão da configuração, que é muito similar, se não for exatamente igual, à configuração que a gente faz com esse tipo de componente que não possui os sensores. E o interessante aqui, ó, é que ele tem então a leitura da temperatura e da umidade. Como que isso aí para nós interfere? Ó, quando a gente vier aqui então na área da programação, ó, eu vou, quando o status de um dispositivo muda, ó lá, aí eu vou entrar nele, ó. E olha lá, ele tem temperatura e umidade. É aqui, ó, que eu uso o gatilho, então, para estar fazendo a minha programação. Quando eu posso dizer que quando é maior do que, vamos colocar a temperatura aqui de desconforto, vai. Quando tiver maior do que 28 graus, digamos. Limpar aqui. Maior do que 28 graus. Ok. Olha lá, ele tem aqui de menos 20 a mais 80. Então vou dizer, quando tiver maior do que 28 graus, que já é uma hora que está calor no ambiente, o que eu quero fazer? Eu quero que ele execute aqui, ó. Eu vou pegar, vamos dizer, o ar da suíte, o ar-condicionado da suíte, e eu vou mandar, então, ligar o ar-condicionado da suíte. Olha lá. Tá certo? Olha lá. E aqui eu criei então um comando. Toda vez que a temperatura tiver 28 graus ou mais alta do que 28 graus, ele vai estar ligando o ar-condicionado. Eu posso guardar essa programação, salvar, começar a usar imediatamente, e posso criar uma do outro lado. Quando o status do dispositivo, no caso o mesmo aqui, sensor de temperatura, for menor do que, tá? Eu não quero que fique gelando o quarto. Quando for menor do que 20 graus, vamos dizer, tá? Apenas uma sugestão. Menor do que 20 graus, aí sim eu vou mandar desligar. Eu vou executar o mesmo dispositivo, que é o ar-condicionado da suíte, e eu vou mandar, na verdade, ó, desligar. Próximo. E guardar. Então eu estou aqui com duas rotinas de automação inteligente. Uma faz ligar a 28 graus de temperatura no ambiente e a outra faz desligar com 20 graus ou menos. Então eu posso dormir sossegado, que a minha temperatura sempre vai estar oscilando entre 28 graus. Aí eu vou sentindo, vou regulando. Talvez eu faça a temperatura de ligar um pouco mais baixa, talvez ligue aos 26 graus para não ficar muito quente o ambiente, porque eu acho que é até interessante, eu posso vir aqui alterar quando eu quiser. No caso eu venho aqui e falo, não, essa temperatura não está legal,
eu quero, sei lá, eu quero 26 graus, eu quero alterar isso aqui. Quero alterar quando chegar a 26 graus. Pronto, tá certo? Só exemplificando, eu venho aqui, guardo. Pronto, eu criei uma rotina inteligente, né? Uma casa inteligente, que tem um sensor local, que vai estar comandando o meu ar-condicionado durante a noite. Tá certo? Eu posso ampliar, inclusive, o alcance dessa rotina, determinando quais os dias da semana, ou que período do dia eu quero que isso aconteça, enfim. Quem conhece um pouquinho de programação aqui sabe das possibilidades que a gente está falando. Tá bom, gente? Era basicamente isso que eu queria mostrar, dando ênfase novamente na questão da temperatura ambiente. Eu posso ter um desse em cada suíte, tá certo? Automatizando então os aparelhos de ar-condicionado das suítes. E aí eu evito uma série de problemas e de preocupações. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar, espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito, eu peço mais uma vez, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as novidades, e se você gostou do que você assistiu aqui, dá o teu polegar para cima e compartilha com os teus amigos, tá bom? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. A gente se vê por aí, que Deus abençoe e obrigado pela tua atenção.